o blog do Jazão, com comentarista político, radialista, velho conhecido de João Câmara, Carlinho da Assunção. Carlinho da Assunção, como é que você está vendo nesse momento agora a questão da eleição da Câmara? Eu sei que você tem algo a falar sobre isso. Da Câmara Municipal de João Câmara, a eleição que aconteceu no dia 1º de 2017, a minha opinião é uma opinião técnica, política, que o povo de João Câmara vai entender. 7 votos no sistema político que ganha as eleições, ele não pode perder para 4, que na somatória dá 11 votos. Então a oposição não tinha voto de ganhar a campanha. Agora a eleição disputada entre Maurício Caetano e Lana é uma eleição diferente em 26 mil votos, que Lana teve 9.500 e o prefeito atual, Maurício Caetano, teve 10.500. É um processo. A Câmara é outro. É igual a Assembleia dos Deputados, que lá quando se pensava que Ricardo Mota estava eleito, Ricardo Mota perdeu as eleições no dia da eleição, quando o governador Robson Faria teve um candidato e venceu as eleições. E aí todos os votos da Assembleia foi para o candidato do governador. João Câmara não pode ser diferente. Aí eu volto aqui para a campanha de 4 anos atrás. Essa é a minha opinião, aqui é o blogueiro. E para o povo de João Câmara, e cada um faça o seu julgamento depois aí sobre as minhas palavras. Há 4 anos atrás, o vereador Gilberto Honorato, com todo respeito, se elegeu no sistema do prefeito Vavá. Não tinha voto para ganhar as eleições. Veio buscar no sistema de oposição de 9 votos, que foi naquele, de 9 vereadores apenas. Gilberto Honorato não tinha o voto de ganhar e veio buscar os 2 votos aqui da oposição, da ex-prefeita Gorete, que perdeu as eleições e só fez 2 vereadores, o vereador Aldo Torquato, a memória aqui é muito boa, e o vereador Oderlin, que hoje é vice-prefeito. E aí, Gilberto Honorato pega o voto de Aldo Torquato, de Oderlin, e na hora da eleição, na cidade de João Câmara, me lembro como hoje, ele tira aqui a chapa do bolso dele e apresenta para o presidente que estava conduzindo a sessão e diz que tinha uma chapa a apresentar. E essa foi a chapa vencedora. E venceu para quem, João Câmara? Venceu para o prefeito atual, por a força do destino, hoje é prefeito, para o vereador eleito do primeiro mandato, o prefeito atual, Maurício Caetano, que era o candidato do prefeito Vavá, e hoje é ex-prefeito, e o vice era Luiz de Berré, que era o candidato e não pôde ser, modificar a chapa. E aí quem venceu naquele momento foi o vereador Gilberto Honorato, vencendo o próprio Maurício Caetano, que é prefeito hoje, e Luiz de Berré. 4 anos depois, aí modifica. João Câmara passa até 11 vereadores. E nos 11 vereadores vem a eleição, a oposição faz 4, aumenta da outra eleição de 2 para 4, e aqui faz 7. O que acontece? 2 candidatos, Luiz de Berré, lançado na eleição, se lançou, e Gilberto Honorato. E aí Gilberto Honorato foi buscar voto na oposição, foi buscar o vereador Flávio Samir, foi se aliar com o ex-vereador e candidato na chapa de Lana, Mestre Raimundo, que fez a irmã dele, a menina, filha de Mizoca, a Izzy, que se elegeu vereadora. Então o vereador Gilberto Honorato, ele começou a namorar com o voto da oposição, porque a oposição não podia fazer, que só tinha 4. Fica apenas o pastor que dizia que era candidato, é um direito dele, pode fazer isso, é um costurado político naquele momento do tempo da eleição, do mês de outubro até chegar a dezembro. O que acontece? O processo continua. E o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu, João Câmara, para você entender? É que teve um racha no sistema político do próprio prefeito, que o prefeito Vavá não tinha interesse de votar em Gilberto Honorato, de dar um apoio a Gilberto Honorato, porque Gilberto Honorato foi buscar voto da oposição. E aí para o prefeito Vavá e para o prefeito Maurício Caetano, Flávio Samir, Mestre Raimundo, que foi o vice de Lana, a vereadora, irmã de Mestre Raimundo, e a Izzy, era
inimiga política de Vavá e de Maurício Caetano. É claro que estava na chapa de Lana. E por essa razão, do momento de Gilberto Honorato ter pegado os adversários, virou inimigo do prefeito Vavá e inimigo de Maurício Caetano, até porque lá atrás, no passado, eu volto a 4 anos atrás, o próprio Maurício Caetano, o prefeito Vavá, eleito prefeito Luiz de Berré, se acharam traídos, amagoados e deixaram para descontar lá na frente, e foi a razão de Gilberto Honorato perder as eleições, que nem perdeu, que botou o Flávio Samim para ser o candidato, e que naquele momento quiseram desmanchar a chapa. E aí o pastor, na minha opinião, foi inteligente, porque como era que o pastor estava numa eleição que ia ganhar a chapa, como ganhou, porque a mudança aqui na chapa que ganhou a campanha do vereador, que é eleito hoje, Daniel Enfermeiro, ele votaria lá em Gilberto Honorato, mas a questão de não ter votado, eu até digo que Daniel não traiu ninguém, porque ele recebeu voto. E aí, recebendo voto do jeito que Gilberto Honorato recebeu lá atrás, aos 4 anos atrás, Daniel recebeu o voto, e aí, com esse compromisso, ele não traiu, ele não se vendeu, ele não sacaneou, recebeu e é o presidente. Essa é a verdade dos fatos, e aí, por essa razão, eu faço essa análise aqui e digo que foi uma vingança do ex-prefeito Vavá, de Maurício Caetano, que não quis de maneira nenhuma que Gilberto Honorato fosse o presidente. E aí ele muda no momento, para encerrar aqui a entrevista, ele muda no momento e chama o pastor Frank para compor a chapa do lado de cá, em cima da hora, para ser apenas o vice de Flávio Samim. Ora, como é que eu vou sair de uma chapa que está ganha, para vir ser vice de alguém que podia existir uma manobra e desmantelar a chapa? E sei que desmantelava e a chapa não dava certo, ia ser derrotada. De maneira nenhuma poderia dar certo essa chapa. E aí o pastor acertou. Agora, se o convite de Gilberto Honorato com o grupo Amistron, Flávio Samim, lá, os 5 votos que tinha, se fosse convidando o pastor para sair da chapa de lá, para ser o candidato a presidente e recebendo os 5 votos dele, ele poderia até pensar em fazer isso. E acha até que tinha um perigo de na hora até não dar certo. Mas se fosse assim, poderia ainda alguém pensar de sair da chapa e vir para cá, para receber o voto de Flávio Samim, para vir receber o voto de Amistron, para vir receber o voto de Gilberto Honorato, e aqueles que o voto da irmã de Mestre Raimundo e de Aíse, para votar no pastor. Aí poderia ter uma mudança. Mas querer culpar a ex-prefeita Gorete Leite de maneira nenhuma, a ex-prefeita Gorete Leite, aqui sem mágoa de ninguém, eu rompi lá porque pude romper, estou na oposição, vou com qualquer um na oposição aqui, vou com o ex-prefeito Ribamar, se for o candidato da cabeça, vou com Gorete, vou com Lana, vou com qualquer um que vim de fora, não sei, o processo vai acontecer, João Câmara faz política todo dia, tá entendendo? Então, essa é a realidade. Agora, não posso aqui culpar de maneira a ex-prefeita Gorete, que disse apenas que o pastor votasse em todos, menos em Gilberto Honorato. Isso ela disse numa entrevista no seu blog, e é verdade porque o que aconteceu no passado é que a ex-prefeita acha que é magoada e foi prejudicada por Gilberto Honorato. Então, ela teve o entendimento de fazer isso. Poderia o pastor ter votado em qualquer um. Essa é a verdade. Agora, acho que o inimigo político de ter derrotado Gilberto Honorato foi o ex-prefeito Vavá, que não queria Gilberto Honorato, e foi o prefeito atual, Maurício Caetano, que foi derrotado há 4 anos atrás pelo próprio Gilberto Honorato. Além da Assunção, o Blog de Razão agradece a entrevista. Muito obrigado.